Eu sou o Eduardo, quero convidar vocês a sentarem. Estou feliz de estar aqui com vocês. Sou um cristão amado por Jesus. Tenho andado em recuperação, lutando contra a intolerância, a raiva, contra a murmuração, soberba. E muito alegre, irmãos, da gente poder seguir nesse mês falando sobre avivamento. Nós decidimos que no ano todo falaremos sobre avivamento, mas nesse mês sobre avivamento e família. Né, sobre como nós podemos viver esse avivamento a partir das nossas famílias. Né? E muito feliz pelo que Deus está fazendo, pelo que Deus já fez hoje, né, lá na nossa outra sede aqui também. E queria convidar vocês então para nós pensarmos hoje sobre o seguinte tema, sobre o aprimoramento da mente a partir da família. E daqui a pouco vocês vão entender por que eu usei essas palavras, aprimoramento da mente. Né? Mas antes, já que nós estamos no mês da família, né, eu queria apresentar para vocês, para os maridos, para aqueles que são casados aqui, algumas frases que eu aprendi na internet para você dizer quando a sua esposa estiver brava, certo? Vai resolver o problema, tá? Primeira frase é a seguinte: eu avisei que isso ia acontecer. A outra, se não resolver, tem uma outra. A outra frase é: você está exagerando. A terceira frase, se não resolveu as duas primeiras, é: a culpa é toda tua. Segundo o autor ali, isso ajuda, porque daí não precisa ficar escolhendo quem foi o culpado, né? A quarta frase, se essas três não resolverem, é: você parece a minha mãe falando. Então aí resolve a coisa de uma vez por todas, né? E por fim, se nenhuma dessas resolver, tá? A última é a seguinte: você perguntar se ela não... Ué, eu acho que tu tem andado engordando um pouco. E aí é a pá de cal, né? Beleza, irmãos, brincadeiras à parte, eu queria que nós pensássemos hoje sobre algumas direções que a Bíblia nos dá sobre essa questão de crescermos, evoluirmos mentalmente, porque isso tem impacto na nossa vida espiritual, na nossa vida como família e depois além da família, né? E a primeira lição que eu queria que nós guardássemos hoje conosco é: valorize mais o correto do que o concreto. Mais o correto do que o concreto. E quando eu falo concreto, o que vem na minha mente é aquele concreto de construção mesmo. E eu vou explicar por quê. Por causa desse texto de Romanos 12, versículo 2, que a gente conhece bem, né? Que diz: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então apareceu aqui renovação da mente, né? O aprimoramento da mente. Só que um pouco antes ele começou dizendo: não vivam conforme os padrões desse mundo. E conforme vem de forma, vem de se conformar, né? E logo na minha cabeça vem aquela caixa de madeira que se usa na construção para formatar o cimento naquele concreto duro, naquele concreto sólido, que não muda, fica daquele formato, fica daquele jeito. Né? Então, por isso, irmãos, que eu estou pensando sobre concreto, porque nós precisamos valorizar mais o que é certo, o que é correto, do que as coisas que o mundo acaba nos moldando, e nós ficamos tão, vamos dizer assim, cristalizados naquela ideia, naquela visão. E uma das ideias, de duas que eu quero falar do concreto, é aquela ideia de que eu só posso apresentar o meu melhor para as pessoas. As coisas que eu sou falho, os meus erros, eu preciso enterrar, esconder, negar até a morte. Eu preciso apresentar só o que eu sou bom, principalmente para a minha família. Eu não posso mostrar minhas falhas, eu não posso falar sobre erros, né? Mas antes de ir um pouco mais a fundo nessa parte, eu quero ler duas passagens de um livro de C.S. Lewis, que escreveu isso na década de 40. Eu quero que vocês guardem que foi década de 40. Ele escreveu assim, ó: que muitas pessoas acabam no fim da vida
concluindo o seguinte: vejo agora que desperdicei a maior parte da minha vida sem fazer o que deveria e nem o que desejava. E na mesma página ele diz o seguinte, algo sobre o poder do nada. Ele diz assim: o nada é bem forte, forte o bastante para roubar os melhores anos de uma pessoa. E não em doces pecados, mas num sombrio devaneio da mente, sobre sabe-se lá o quê, nem porquê, na satisfação de curiosidades tão débeis que o homem se torna apenas semiconsciente delas. Ele estava escrevendo isso na época que nem existia internet, que o sujeito ia se distrair com coisas tão supérfluas, ia ficar atrás de descobertas tão pequenas que ele nem vai saber por que ele está gastando tanto tempo com aquilo, e daqui a pouco, então, no fim da vida, ele vai se dar conta: não fiz o que eu deveria, e nem o que eu queria, porque me distraí, me envolvi com essas coisas, né? E, meus irmãos, a internet está aí para nos envolver com aquilo que não serve para nada, né? Na década de 40 não existia, mas as pessoas já tinham essa dificuldade, né? Então, o que ele está dizendo? Que a reflexão é muito necessária. Se você ficar sem reflexão, se você não se perguntar: será que eu estou fazendo o que deveria ser feito? Será que eu não tenho conceitos errados? Será que eu não preciso aprimorar minha maneira de pensar? Se você não refletir sobre essas coisas, você vai ficar no nada. Você vai ficar naquele deixa a vida me levar. E se você ficar dessa forma, você vai... isso é simplesmente você olhar o barco afundar. Você assistir o barco afundar. Então nós precisamos ter um espírito crítico sobre nós mesmos, uma reflexão de como eu posso aumentar a minha capacidade, investir melhor o meu tempo, né? E um inimigo a ser vencido, irmãos, nessa questão é o relativismo. Porque a gente começa a relativizar tudo, né? Ah, eu faço isso, mas é que isso que é o bom para mim, né? Quando alguém diz assim: olha, quem sabe isso aí não está certo. Não, é que para mim está certo, né? Para vocês pode não estar, mas para mim está, e não sei o quê. E aí cada um segue o seu coração, faz o que quiser. Então o relativismo é um inimigo a ser vencido. É um inimigo a ser vencido. E sabe qual é a outra parte do concreto, né? A primeira parte é a ideia comum, né, de que você precisa ter uma fachada, você precisa esconder o que está errado. A segunda parte do concreto é que existem coisas na nossa cabeça que estão tão, como é que eu vou dizer, eu estou tão apegado a elas, que eu quero sempre entender que eu estou com a razão, que isso é o certo, e eu me torno um fechado para aquilo que Deus quer falar comigo, né? Eu me fecho, são convicções erradas. Essa é a segunda parte, esse é o segundo inimigo a ser vencido, né? E como a gente já falou aqui em outro momento, né, a internet fortalece muito isso, né? Porque se eu sou da opinião A, adivinha, o Facebook rapidinho descobre, porque você vai sempre pesquisando coisas da opinião A, e aí tudo que ele vai jogar na tua frente é a opinião A, é vídeo dizendo: a opinião A é a certa, a opinião A é a única, a opinião A é isso e tal. E aí tu sai cada vez mais convicto de que tu está no caminho, né? Então você precisa deixar Deus falar contigo, e o ambiente familiar é o melhor lugar para que você possa ver pessoas que te amam te ajudar a você entender se você está no caminho certo ou não, se você não está teimando com uma coisa que não é boa para você, né? Então essa mudança de mente, renovação de mente, por que eu estou falando tanto sobre essa questão, né? Porque a Bíblia fala em muitos lugares uma palavra que é mal vista, que é arrependimento, né? Eu vejo os caras dizendo: viva sem arrependimento. Isso a Bíblia despreza totalmente. A Bíblia diz que você precisa se arrepender. E a palavra grega, que é traduzida como arrependimento, significa mudança de mente. Você precisa mudar a mente. Você precisa renovar, aprimorar a sua mente. Então, esse é o primeiro ponto realmente em que eu quero chegar hoje, nessa noite. Que nós precisamos praticar o arrependimento em família e depois pós-família, fora da família, né? E nós precisamos praticar o arrependimento. E aí, meus irmãos, é uma pergunta que a gente precisa se fazer: será que eu tenho me arrependido? A pergunta que vem logo em seguida é: eu tenho pedido perdão para as pessoas? Eu tenho falado sobre minhas falhas? Eu tenho enumerado: eu tenho falhado nisso, peço perdão para vocês pelo que eu falei, porque
porque eu falei X, eu peço perdão para vocês porque eu deixei de fazer Y, eu peço perdão para vocês por isso. Ou eu trago um assunto que não foi ofensa para minha família, mas eu trago um assunto de fora dizendo, olha, eu quero confessar para vocês que hoje eu errei com uma pessoa, ou eu errei de tal forma, é pecado o que eu fiz, né? Quero abrir aqui para vocês orem por mim, né? Irmãos, nós precisamos praticar o arrependimento, e especialmente em família, né? A gente deseja muito, né, que nossos familiares sejam sinceros, né? Que nossos filhos não escondam as coisas erradas que fazem, né? Mas e como que a gente encoraja eles a viverem essa realidade? Mostrando como se faz. Todo mundo sabe, né? Até do mundo secular, que a melhor forma de você ensinar alguém é mostrar como se faz, né? E aí, nossos parentes nunca viram a gente pedir perdão, nunca viram a gente confessar um pecado ou coisa parecida, e a gente quer que eles sempre falem para nós quando fizeram coisa errada, ou sempre falem a verdade, sejam transparentes, né? Então, irmãos, nós precisamos dessa prática, e precisa ser uma coisa constante, precisa ser uma coisa, se tornar uma coisa do nosso dia a dia, né? Precisamos entrar nessa prática. Em família é mais fácil, né? Irmãos, em família tem um outro fator, né? Nós convivemos com pessoas que são pecadoras, todos são pecadores. Mas na família, a gente convive mais vezes com as falhas uns dos outros. Então nós precisamos com mais frequência trabalhar essas questões, né? Trabalhar essas questões. Então é um ambiente propício para a gente trabalhar essas questões, né? E para combater o relativismo, e essa foi uma coisa bem importante quando eu me converti, né, quando eu cheguei na igreja, resolveu um monte de problemas meus, porque eu não sabia quem é que estava certo. O fulano diz que usar drogas é bom, o outro diz que é ruim, e o outro diz que A é bom, o outro diz que B é ruim, e eu não sabia o que eu fazia, me sentia vazio, me sentia num beco sem saída, e quando eu cheguei aqui, eu soube de uma coisa que foi libertadora. O Criador tem um certo para te mostrar, e Ele sabe melhor que qualquer um, então segue o que Ele disser que é o certo, e está resolvido. Irmãos, então esse processo de arrependimento passa muito por nós nos firmarmos na identidade em quem Jesus diz que eu sou. Preciso conhecer mais disso. E aí eu começo a me importar cada vez menos com o que os outros pensam. Às vezes a gente vive uma vida para querer mostrar para os outros alguma coisa. Eu quero que os outros pensem que eu sou tal. Aí acaba vivendo um personagem. Porque eu não posso falar sobre minhas falhas para a família. Eu não posso falar sobre minhas falhas para cá. Eu não posso falar para lá. E por quê? Porque eu me importo muito com o que os outros pensam, com a minha reputação, com a minha imagem, né? E isso acaba me bloqueando de crescer. Eu acabo, na verdade, regredindo. Porque eu guardo todas as falhas, os fracassos comigo e eles só aumentam, né? Interessante que nós temos lido lá como família um livro que eu te recomendo, Mentores Segundo o Coração de Deus. E nessa semana a nossa leitura apresentava lá, o autor apresentava uma situação que era a seguinte: atletas, né, de alto nível, atletas esportivos de alto nível, né, se apresentavam lá numa situação e eram os melhores do mundo, né? E ele ouvia pessoas dizendo: mas por que eles têm técnico? Eles são os melhores do mundo. Por que eles precisam de técnico, né? E aí a conclusão que ele tira é: eles são os melhores do mundo exatamente porque eles têm técnico. Porque eles querem técnico, porque eles querem que alguém fale sobre suas fraquezas, eles querem descobrir quais são as fraquezas, porque aí tratando essas fraquezas, eles se tornam mais fortes. Eles querem falar sobre os defeitos, as falhas, eles querem pessoas que ajudem a conversar sobre isso, porque aí eles se tornam cada vez melhores, né? Então, irmãos, nós não podemos fugir das nossas falhas, nós precisamos, na verdade, colocá-las na mesa, trabalhar elas, porque aí a nossa mente é aprimorada. E o ambiente da família é um ambiente onde as pessoas nos amam, onde a gente vai poder fazer isso com mais liberdade. E aí vem um gancho para a segunda lição de hoje, segundo ponto. Nós precisamos valorizar mais a graça do que a justiça. E sou até meio estranho dizer que tem alguma coisa que vem antes da justiça, não? Eu sei que a justiça era tudo. Não, a justiça é um nível inferior, a graça é superior. Então, mas o que é graça? A graça é você agir de forma que a pessoa não merece. É agir com misericórdia. É agir com perdão. E aí no mesmo capítulo de Romanos 12, versículo 21, tem um texto que foi bem importante para mim, que é: não vos deixeis vencer do mal, mas vençam o mal com o bem.
E Paulo estava falando isso, vencer o mal com o bem, logo depois dele ter dito o seguinte: se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Se ele tiver sede, dá a ele de beber. Porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ou seja, você vai deixar ele assim, sem saber o que pensar. Porque ele quer o teu mal e você age com o bem. Você age com misericórdia, não com justiça. Se fosse justiça, era, me faz o A, eu te devolvo o A. Mas você age com misericórdia. Você devolve o bem. E, irmãos, o padrão do mundo atual, e que sempre foi, né, qual é? É intolerância. É intolerância. É falar mal. Né? Irmãos, é triste, mas é real. Se você quiser puxar assunto com qualquer pessoa na rua, eu vou te dar uma direção aqui, você vai concordar comigo. Se você quiser puxar conversa com qualquer um na rua, é só você falar mal de alguma coisa ou de alguém. Está no elevador, fala assim, ó, mas é ruim esse elevador, faz barulho, não sei o que. O cara vai dizer, o ar-condicionado também, aquelas pessoas da recepção também, recebe o cara mal, e não sei o que, e o Bolsonaro também, e não sei o que. Gente, é esporte nacional, é esporte mundial, falar mal. É intolerância, é ignorância. Irmãos, nós precisamos combater isso. Nós precisamos fazer uma coisa diferente, agir com graça. Jesus veio agir assim com a gente. Jesus não veio dar para nós o que nós merecíamos. Não veio apontar o dedo na cara do Eduardo e dizer assim, ó, sabe aquilo que tu fez, agora tu vai ver, agora tu me paga, agora não sei o quê. Não, eu vim te salvar. Tu quer ajuda? Quer ser restaurado? Eu te ajudo. Né? Esse é Jesus. Nós precisamos ser assim. Né? Precisamos ajudar. Né? Agir com perdão. Né? Coisa de amar os inimigos, né? Que Jesus ensinou. São coisas simples, irmãos, de entender, mas difíceis às vezes de praticar. Né? Dá às pessoas os que elas precisam e não o que elas merecem. Dá o que elas precisam. Essa é a ideia de Jesus. Agir por graça, favor imerecido. Né? E interessante quando a gente entende quem é Jesus para nós, o amor, como ele nos ama de maneira incondicional, a gente começa a ter essa facilidade de olhar para as pessoas também com o mesmo sentimento. Né? Agora, quando a gente entende errado quem é Deus, que Deus é aquele que aceita quem faz as boas ações e rejeita quem peca, a gente entende tudo errado e a gente age com as pessoas errado também. Então, Jesus é aquele que nos abraça, nos ama com pecados. E Ele quer nos ajudar. Ele não concorda com os pecados. Ele quer nos ajudar a nós vencermos os pecados um a um. Né? Mas Ele ama primeiro. Né? E, irmãos, como é importante nós darmos essa segurança para a nossa família. Temos aquele ambiente assim de, olha, quando a pessoa vier trazer uma coisa errada, ela vai ser perdoada. Tem que ter recompensa, sim. Tem que ter disciplina, sim. Tem que ter, mas tem que ter aquela coisa de, se tu vier falar, nós estamos contigo. Nós não vamos te abandonar. Só vamos te amar se tu fizer tal. Enquanto tu estiver fazendo isso, a gente te ama. Se parar, talvez a gente até te deixe para trás. Né? Irmãos, esse é um ambiente péssimo. Porque daí a pessoa não pode falar sobre alguma coisa errada que cai o mundo. Né? Às vezes a gente reage de maneira excessiva. E aí o que acontece? Não cria um ambiente em que as pessoas podem ser transparentes. Em que as pessoas podem dizer, olha, tenho falhado tal, tenho pensado assim, tenho errado assim. Né? Então o perdão, a atitude de graça, de misericórdia, é o caminho para a gente criar um ambiente para que aquele primeiro ponto se faça verdade. Uma prática de arrependimento, uma prática de aprimoramento da mente, depende desse ambiente de perdão. Né? E irmãos, a gente precisa então não só evitar as reações excessivas, mas também as mágoas. A gente fica com mágoa, com ressentimento, e aí quando o sujeito erra uma segunda vez, a gente traz coisas lá de 3 anos atrás. E 3 anos atrás tu fez aquilo também, e não sei o que, e está aumentando. E não... Tá, mas... E aí é ressentimento, é mágoa, é foco no erro. Né? A gente precisa criar um ambiente de perdão, de graça, para poder então as pessoas começarem a abrir, né? E a gente poder ter de fato um lugar onde as pessoas são o que são sinceras, são transparentes, a gente sabe quem é quem e a gente se ajuda, porque somos todos pecadores. Né? E a família é o ambiente onde isso pode ser mais desenvolvido e depois você sai de lá podendo praticar isso com outras pessoas. Né? E quando a gente cresce, irmãos, nessa capacidade de perdoar mais rápido, nos especializamos em perdoar mais profundamente e mais rápido, nós nos tornamos pessoas que são mais demoradas para se ofender. E se você concordar comigo, isso é a contramão do que tem acontecido.
As pessoas têm menor capacidade de perdoar, cada vez menor capacidade de perdoar, a tal ponto que qualquer coisa pequena já se ofende, né? E aí, se ouve, será que eu ouvi direito? Não sei se ele quis me ofender. Na dúvida, então me ofendeu. Me ofendeu, né? Sabe? Tem pessoas que eu acho que saem de casa e vão dizer, quem será que vai me ofender hoje, né? Hoje eu vou me ofender, né? Sabe? As pessoas vivem dessa forma porque é falta de perdão. É incapacidade de perdoar, de ser tolerante, de dizer, o cara falhou comigo, deve estar brabo por causa do trabalho, deve estar esquentado com alguma coisa, vou compreender, amanhã a gente fala melhor, amanhã a gente se acerta e tudo mais. A gente precisava ser mais tolerante, meus irmãos, principalmente com os da nossa família. Ter mais tolerância, mais graça, agir com graça, não com justiça, com graça. A exemplo do que Jesus fez com a gente. Ele tinha toda a razão, ele é o perfeito. E ele não quis dar uma de perfeitão e atropelar todo mundo. Ele quis agir com graça. A gente precisa se inspirar no exemplo dele, né? Irmãos, a última verdade para nós hoje vai nos ajudar naquela primeira também, que é você aperfeiçoar o seu conceito de forte e de fraco. Porque muitas vezes a gente está se conformando com o conceito que todo mundo tem de o que é ser forte, e a gente está buscando aquilo, mas aquilo não é o que Jesus pediu para a gente buscar. É um conceito errado, né? O segredo, como eu já falei antes, está no simples. Está em você ser simples e humilde, né? O segredo está nas coisas simples. E o simples é você praticar esses princípios que a gente está falando de arrependimento, de perdão, nas coisas pequenas. Você começa a fazer uma prática diária de pedir perdão, começa a praticar, começa a pedir mais perdão em casa. Me perdoa porque eu falei daquele jeito, né? E tenta ser mais rápido nisso, não fica pensando, amanhã, semana que vem eu peço perdão pelos que eu fiz hoje, né? Não, tenta ser mais rápido, tenta ser, logo depois percebeu que errou, assume e diz, me perdoem porque eu falei alto aqui, não devia ter falado. Começa nas coisas pequenas e você vai crescer. Então, a simplicidade é o segredo, né? E o forte não é aquele que tem mais saúde, não é aquele que tem mais dinheiro, não é aquele que é mais reconhecido, mais aplaudido, que sempre dá a palavra final. Isso não é o mais forte. Isso é o que o mundo diz que é mais forte. Mas esse não é o mais forte. O mais forte é aquele que fala dos seus erros. É aquele, como a gente já falou sobre os atletas, é aquele que reconhece suas falhas. É aquele que aceita ser tratado. É aquele que sabe perdoar, né? Que sabe ser tolerante, né? Aquele que sabe perder para ganhar. Aquele que sabe perder para ganhar. E aí quando eu vou falando todas essas coisas, de quem que eu vou me lembrando? Vou me lembrando de Jesus, vou me lembrando dos apóstolos, vou me lembrando de tantos exemplos na Bíblia de pessoas que de fato viviam uma vida de transparência, de muito perdão, de perder para ganhar, de um Deus que foi insultado, apanhou, crucificado, porque sabia que tinha algo maior a ser conquistado, né? Então perder para ganhar, né? Esse é o forte, esses são os fortes, né? É um conceito simples de entender, mas não tão fácil de viver, né? E a renovação da mente, como disse o final lá do versículo 2 de Romanos 12, vai nos levar ao quê? A nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cada vez mais do favor, da graça de Deus sobre nós, né? Essa força de Deus, como nosso alvo, vai nos trazer o favor de Deus sobre nós, né? Quando eu cheguei na igreja, aqui, lá na outra sede, né? Eu parecia forte. Eu me achava forte. Mas a realidade é que eu era fraco. A realidade é que eu era fraco. Era só fachada, né? E aí eu comecei a entender que muitas coisas precisavam mudar, né? E muitas vezes, irmãos, aqueles que parecem fortes, na verdade estão destruídos por dentro. E esse era o meu caso. Eu era um cara vazio. Era um cara que se sentia sem sentido na vida, né? E aí eu comecei a aprender o quê? Que quando eu sou fraco, é que sou forte. Paulo falou isso em 2 Coríntios 12, né? Quando eu sou fraco é que sou forte. Como assim fraco? Fraco no padrão normal, no padrão comum, no padrão que as pessoas acham que é fraco. Quando eu sou fraco nesse padrão, eu estou me tornando forte. Estou me tornando forte. É mudança, irmãos, de conceito, né? E nós precisamos muito disso na nossa família, no nosso dia a dia, muito. Eu me lembro da história que contam, deve ser fictícia a história, né? De uma criança
brincando numa caixa de areia, numa praça, assim. E daqui a pouco ela viu uma pedra grande, para o tamanho dela, né? Que ela queria tirar da caixa de areia. E ela tinha feito força ali diversas vezes, e o pai está vendo ela fazer aquilo. E aí ele chega e pergunta para ela, por que tu não tenta com todas as tuas forças? E ela disse, eu já tentei com todas as minhas forças. E ele disse, não tentou com todas as suas forças ainda. Não, tentei sim. Não, tu não tentou porque tu não pediu a minha ajuda ainda. Isso seria você usar todas as tuas forças. E é assim, irmãos, com Deus e com nossa família e com as pessoas que nos amam. Nós achamos que estamos avançando, mas não estamos avançando porque não estamos com todas as nossas forças, usando nossas forças, que vêm de Cristo, que vêm das pessoas que nos amam, para, de fato, nós sermos melhores, tratarmos aquelas falhas que são tão recorrentes, às vezes, nas nossas vidas, né? Então, só com Jesus nós vamos poder ser fortes. E só com Jesus nós vamos poder ter famílias fortes. E a direção dele para as nossas famílias e para nós é o arrependimento, é o perdão e é buscar ser forte no conceito dele. Buscar ser forte no conceito dele. Interessante que eu comecei a pensar sobre homens que viviam esse padrão de Deus de tal forma que não se importavam mais com o que as pessoas pensavam. Comecei a pensar sobre José, aquele que foi casado com Maria, mãe de Jesus, né? Maria fica grávida e não é de José, é um milagre. José pensa em deixar ela, mas aí ele tem um sonho e Deus fala com ele, não, fica com ela, a minha direção para ti é que tu case-se com ela. E ele podia escolher, vou casar com ela ou vou cair fora. E ele decidiu, vou casar com ela. Irmãos, às vezes a gente não pensa no que significou isso. Porque quando perguntassem para José, de quem é esse filho, José? Ele não ia mentir. Ele ia dizer, não é meu, é do Espírito Santo. Isso também é piada na época, meus irmãos. Se ele dissesse, não é meu filho, é do Espírito Santo. Os caras iam dizer, isso tá bom, agora... E ele não se importava com isso. Ele não se importava em ser fraco aos olhos das pessoas. Porque ele era forte aos olhos de Deus. Ele era forte aos olhos de Deus. Aí me lembrei também de João Batista, né? João Batista, sujeito andando com vestido de couro no deserto, comendo mel, gafanhoto e tudo mais. As pessoas dizendo, cara, mas o cara é louco, o cara é um maluco. Ele era fraco aos olhos das pessoas. E ele pregava o quê? Arrependam-se. Mudem de mente. Mudem de mente. Mudem de mente. Mudem o conceito de forte e de fraco de vocês. Mudem de mente. Eu vim para dizer isso. Mudem de mente. E Paulo também, a esse exemplo, né, o apóstolo, parecia que estava sempre perdendo, estava sempre preso, estava sempre sendo açoitado. Ele dá uma lista de coisas ali, dizendo, é verdade, é porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Quando eu sou fraco, no conceito comum, eu sou forte, né, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. E meus irmãos, para terminar, queria encorajar vocês a fazerem uma coisa bem prática, em família, que nós temos feito e tem sido uma grande bênção para nós. A partir do ano passado nós começamos a fazer. Nós temos um momento toda a semana, um dia na semana, em que a gente agenda para falarmos sobre a Bíblia, sobre algum livro, alguma coisa. E depois tem duas rodadas, que são as seguintes. Na primeira rodada, eu sou responsável por falar virtudes da Tati e do Ismael. Principalmente as virtudes que eu vi naquela semana, nessa última semana. Então eu falo sobre eles. Depois, cada um deles fala sobre os outros dois. Então nós falamos sobre virtudes que nós vimos uns nos outros naquela semana. Na segunda rodada, cada um de nós precisa falar sobre nossos pecados. Precisamos assumir nossos pecados. E talvez até pedir perdão para os outros sobre pecados que nós cometemos naquela semana. E nem sempre são pecados que eu cometi contra eles. Às vezes são pecados que eu cometi lá fora. E eu tenho uma oportunidade então de confessar para minha família pecados meus. Pecados meus. Irmãos, tentem fazer isso. E vocês vão ver que grandes conversas vocês poder ter em família. Que grande evolução vai ter. Vocês praticarem o arrependimento e o perdão em família. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos. O avivamento passa pelo arrependimento.
e pelo perdão. É a mudança de mente, é o aprimoramento da mente, né? Então, meu coração está cheio de expectativa de nós podemos viver isso mais em família e depois podemos viver mais, cada vez mais entre nós, né? Já fico muito feliz de ver vários ambientes em que isso tem acontecido, no Celebrando Restauração, no Recomeçar, em diversos outros ambientes, a gente tem vivido isso em algum nível, né? Expectativa de a gente viver isso em nível mais profundo, e aí nós estamos caminhando para o avivamento com muita velocidade, né? Então eu queria te convidar para nesse momento agora, nós ficarmos em pé e nós pensarmos um pouco sobre isso, né? Quero que nesse tempo, nesse momento agora, você fale com Deus sobre isso, né? Fale com Ele e pergunte: Jesus, será que eu não tenho vivido, talvez pelo padrão da sociedade, será que eu tenho falhado no arrependimento, no perdão com a minha família? Será que eu tenho perdoado pouco? Ou eu tenho pedido perdão de menos? Ou eu tenho escondido as coisas da minha família, das pessoas? Eu queria que você tivesse um tempo agora de conversa com Jesus, de conversa sobre isso, e de alguma decisão que você vai tomar a partir daqui então. O que você vai fazer para que isso mude, para que a sua mente de fato possa avançar no forte de Deus, quebrando o engano do forte que não vem do Senhor, e buscando o forte de Deus. Quando eu sou fraco, é que sou forte. Quero que tu fale com o Senhor agora. Senhor, nós estamos aqui hoje como tua igreja, agradecidos por nos falar nessa noite, mas queremos também, Senhor, nos comprometer contigo, Senhor. Nós queremos ser, Senhor, como os homens que tu enviou, Senhor, para nos dar exemplo através da tua palavra. Nós não nos importamos de sermos um João Batista, Senhor, que anda, Deus, fora dos padrões da sociedade, que anda, Senhor, como um fraco no meio da sociedade, porque nós cremos que o que nos importa é sermos fortes aos teus olhos, Pai. Sabemos que o que tu nos mostra é o que é bom para nós, sabemos que o teu padrão é o único que vale a pena ser perseguido. Então oramos para que tu nos ajude, Senhor, a termos famílias funcionais segundo o teu padrão, Senhor, segundo o teu coração. Famílias que de fato são sinceras, famílias que de fato são transparentes, que vivem, Senhor, mais preocupadas com o crescimento, com a restauração, do que com a reputação, com a imagem. Que no nome de Jesus, Senhor, a começar por nós, individualmente, tu nos ajude a sermos mais transparentes, a estarmos pedindo mais perdão, Senhor, a estarmos, Senhor, nos arrependendo mais. Nos ajuda, Senhor, a abandonarmos os conceitos errados, às vezes de tradições familiares que não progridem em nada, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, de estarmos também acolhendo aos nossos e também aos que são de fora da nossa família com perdão, Senhor, com graça, Senhor, com tolerância. Nos ajuda, Senhor, dá-nos graça, dá-nos visão mais profunda do que é o forte, do que vale a pena. Nos livra dos enganos, nos livra daquelas coisas que estão tão enraizadas em nós. Quebra esse concreto, Senhor, e nos ajuda a seguirmos o correto, Pai. Precisamos da Tua graça, precisamos da Tua ajuda. Te louvamos por já ter nos falado, mas precisamos do Teu poder transformando a nossa mente, transformando nossas intenções, transformando nossas ações. Pedimos, Jesus, que Tu nos ajude a, como igreja, estamos avançando nisso. Queremos o avivamento e sabemos que esse é Teu convite, então nos ajuda a praticarmos cada vez mais o arrependimento e o perdão, Pai. Obrigado, Senhor, por ter estado conosco hoje, e sabemos, Senhor, que contigo poderemos chegar lá, Senhor. Te louvamos pela forma como Tu nos ama e nos acolhe e nos renova. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém, Senhor.